Afinal de contas, o que é uma associação de bairro? A associação de bairro nada mais é do que a organização de pessoas para atuar em favor dos seus interesses, né, das suas necessidades do bairro. A diferença da associação em relação ao poder público é que a associação tem uma atuação mais focada naquela região, diferente do poder público, que tem que olhar a cidade como um todo e muitas vezes priorizar as áreas mais carentes. A associação ela olha para as suas necessidades, para as necessidades localizadas e direciona ao poder público essa demanda. O Mirante dos Ramos optou em contar com uma associação, porque sendo o Mirante dos Ramos um bairro planejado, a associação é um dos pilares dessa modalidade de desenvolvimento imobiliário. Não existe bairro planejado sem a figura de uma associação de bairro. É ela que vai gerir, é ela que vai implementar o projeto Mirante dos Ramos, ela que vai tornar o projeto uma realidade, ela que vai organizar os serviços, mapear as necessidades, zelar para que o bairro se desenvolva de forma ordenada, suplementando a segurança do bairro, zelando pela ordem e pela construção dentro das normas construtivas, proporcionando ordem, manutenção, limpeza, recreação para os usuários, os frequentadores do bairro. Tudo isso são atuações da associação que, no fim das contas, acaba transformando o bairro ou conduzindo o bairro ao empreendimento diferenciado e, consequentemente, mais valorizado, desejado, frequentado, mais atraente. Como é a estrutura e funcionamento de uma associação de bairro? Então, a associação ela vai atuar em 4 frentes principais. Representatividade perante o poder público e as concessionárias, demandando as necessidades que o bairro tem. Ela vai suplementar os serviços que, eventualmente, o poder público deixar a desejar, principalmente na parte de segurança, manutenção e limpeza, zeladoria. Outro ponto importante da associação é a parte de envolvimento da comunidade, formação do espírito comunitário, do senso de coletividade e de integração e engajamento dos moradores, dos frequentadores do bairro. Então, ela, por meio de eventos, ações, identificação dos hobbies das pessoas, ela vai buscar promover o encontro dessas pessoas com interesses comuns para que elas se conheçam e pratiquem os seus hobbies, seus interesses de forma conjunta. Outro ponto que é fundamental que a Associação Mirante dos Ramos terá é a figura de um aplicativo Mirante dos Ramos. É um aplicativo privado, exclusivo dos associados e que vai reunir todas as atividades, as funcionalidades, a atuação da associação nessa moderna ferramenta, onde cada associado vai ter na sua palma da mão informações da atividade da associação, o que está acontecendo, canais de contato, fóruns de debate, enquetes, poder participar e opinar sobre decisões da associação. O Clube de Vantagens reunirá os comerciantes do bairro e grandes marcas, proporcionando economia e benefícios aos associados. Por meio do aplicativo também, o recurso de um botão de emergência. É um botão que é acionado no próprio aplicativo, no próprio celular do associado, aonde instantaneamente ele é identificado, localizado por georreferenciamento e será desencadeada uma pronta resposta, um contato para verificar qual a necessidade que ele está passando para receber o suporte necessário. Quais são os benefícios de uma associação de bairro para os seus proprietários, moradores, comerciantes? Eu falo que é a associação que concretizará o bairro. O empreendedor, ele escolhe uma boa região, elabora um projeto diferenciado, se empenha em construir com qualidade, se preocupou, no caso do Mirante dos Ramos, em também pensar como esse bairro seria gerido depois de pronto. E por causa disso que ele constituiu a associação. A associação é a entidade que vai transformar o sonho em realidade. Ela que vai assegurar que aquele padrão estabelecido no bairro seja respeitado, seja implantado conforme traçado. Ela vai assegurar que a conservação do bairro se perpetue. O bairro vai ser entregue, ficar pronto, ficar novo, e ela tem o papel, a missão de assegurar que ele permaneça como novo. Então, que nada se deteriore, que nada se estrague. Esse é um outro papel fundamental da associação. Outro ponto de destaque que eu gostaria de mencionar é a questão de a satisfação do público de um bairro planejado, em consequência,
dessa atuação complementar da associação, além do poder público, a valorização, né? Existem pesquisas que demonstram que bairros com uma associação atuante, eles se valorizam de 5% a 15% mais do que um outro bairro sem essa atenção, sem essa atuação. Outro ponto interessante para quem pensa em investir é que um bairro que possui associação, ele tem uma segurança maior de aquele bairro se perpetuar ou se estabelecer como idealizado, sendo a comunidade de associados os olhos da associação. Qualquer item identificado ou danificado rapidamente é trazido à associação e cobrado do poder público, pronto ao restabelecimento. Isso faz uma diferença ao longo do tempo extraordinária. Então são as pessoas atentas, colaborando em zelar pelo seu espaço e a associação demandar do poder público as providências cabíveis. Para os investidores, isso resulta em um empreendimento, um espaço mais qualificado, mais atraente, em que as pessoas das outras regiões vão se interessar em frequentar. É um local especial dentro da cidade, um ponto de encontro. E os comerciantes, principalmente, vão poder ofertar os seus serviços, né, os seus produtos, a essas pessoas que associam qualidade àquela região. Então o seu produto também será valorizado, destacado, estando presente num bairro diferenciado. O que o bairro ganha em segurança e conservação quando possui uma associação de bairro? A associação, ela atua como uma subprefeitura, focada em identificar, atuar nas necessidades do bairro. Fazendo um paralelo a um loteamento fechado ou mesmo um shopping, a Associação Mirante dos Ramos vai ter uma atuação semelhante com vantagens, porque diferente de um loteamento fechado e de um shopping, onde a área interna é delegada a esses estabelecimentos o cuidado, no bairro aberto não. No bairro aberto isso permanece sob a responsabilidade do poder público. Então a associação, ela tem a condição de exigir, de demandar ao poder público a honrar, a prestar os seus serviços com assiduidade e qualidade. E isso faz com que os custos de conservação do bairro sejam muito menores em favor dos seus associados. E naquilo que os associados perceberem necessários e que o poder público não entrega, eles vão poder implementar recursos de segurança adicionais, como rondas localizadas, câmeras em pontos estratégicos, o botão de emergência com pronta resposta da equipe própria de segurança, a parte de conservação e limpeza, um zelador que vai circular o bairro, olhando as necessidades, eventualmente complementando o serviço de limpeza do bairro, reparando mobiliário urbano que eventualmente não tenha a ação do poder público. Então a gente tem uma gestão privada complementar à gestão pública. Isso projeta o bairro a um nível de primeiro mundo. Consequentemente, diferencia, e isso é altamente percebido pelo entorno. Fica nítido você passar por um bairro que tem um cuidado unicamente público e um bairro que possui, além do serviço público, um serviço adicional promovido por seus proprietários. Esse bairro realmente vira, eu tenho experiências, tem vários cases para apontar, o bairro se torna algo completamente particular, como se fosse um outro país. Como obter eficiência em comunicação, em zeladoria, em integração com os moradores, comerciantes do bairro que possuem uma associação de moradores? Outra característica da Associação Mirante dos Ramos é que ela vai se valer de toda a tecnologia hoje disponível. Então está idealizado, está planejado já a adoção de um aplicativo privado da Associação de Moradores, da Associação Mirante dos Ramos, exclusivo dos seus associados, uma série de funcionalidades em favor da comunidade. A comunicação é item fundamental. E via esse aplicativo, que estará disponível nos celulares de todos os associados, a associação vai poder divulgar constantemente todo o trabalho que vem sendo realizado, as conquistas que têm sido obtidas com o poder público, poderá realizar enquetes, compartilhar com os associados as decisões da atuação da associação. Ela também possui uma funcionalidade de divulgação dos eventos com confirmação de presença. Então as pessoas vão ter ciência, conhecimento de toda a programação de atividades no bairro
confirmar a sua presença. Existe um canal Fale Conosco, onde ele poderá se dirigir à associação de forma privada para tirar suas dúvidas, demandar as suas questões. Esse aplicativo também possui um feed, que é uma rede social privada só dos associados, onde eles vão poder discutir o dia a dia da associação. E esse feed, esse fórum, ainda contará com a figura de um moderador da associação, prestando esclarecimentos de tudo que for colocado e discutido. Além disso, também via aplicativo, terá a funcionalidade do clube de vantagens, aonde se reunirá as ofertas, as promoções, os benefícios ofertados pelos comerciantes do bairro a favor dos associados. Outro ponto também possível do aplicativo é o cadastro de pets. Ele poderá ser cadastrado nesse aplicativo e, na eventualidade de um animal desse escapar, rapidamente isso é compartilhado entre a comunidade e buscado a localização desse pet fugido. Outro ponto que também gosto de destacar é a questão do botão de emergência. É um recurso tecnológico que, sendo acionado pelo usuário, a identificação desse usuário é imediata, a localização é feita por georreferenciamento, instantaneamente é repassado a ronda do bairro para se dirigir até esse ponto para prestar suporte e auxílio ao associado que está demandando essa providência. No aspecto comunitário, existe toda uma ação projetada pela Associação Mirante dos Ramos para proporcionar aos seus associados e aos frequentadores do bairro uma programação de atividades de lazer, de recreação e de integração para tornar o bairro mais dinâmico, divertido, e diversificado. O que diferencia o Mirante do Ramos em possuir uma associação de proprietários? A associação do bairro planejado Mirante dos Ramos, ela é peça fundamental para viabilizar a implantação, a concretização do projeto como ele está sendo idealizado. Sem ela, não é possível implantar e atingir o seu potencial máximo, porque é ela que vai zelar, suplementar aquilo que eventualmente o bairro tenha de necessidade. Comprar uma unidade, comprar uma propriedade num bairro planejado é a segurança, é a garantia de que esse bairro vai se desenvolver de forma ordenada, conservado e valorizando. Então, é um investimento certo, de grande rentabilidade e baixo risco. Essa é a síntese do meu entendimento dos benefícios e das vantagens da associação. Concluindo, o Mirante dos Ramos, se valendo de uma associação, ele vai poder atingir o seu potencial máximo e se desenvolver de uma forma completamente distinta e superior de um bairro convencional, que reverterá em qualidade, liquidez, valorização, bem-estar e segurança. Fica aí essa minha mensagem.